Aí sempre aparece, né? O perfil do meu canal não é, eu vou dizer assim, não é um perfil agressivo no sentido de buscar, né, confronto, esse tipo de coisa. Eu realmente só ensino, só que às vezes não tem como, né? Eu só tô ensinando só isso, mas chegam os caras que, você é arrogante, pastor Ademir. Mas eu só estou ensinando, os caras não chegam perguntando, não chegam de maneira educada, respeitando, chegam logo chamando você de herege, falando um monte de besteira, né? Eu vou e detono logo de uma vez também. Estão pedindo. Boa noite aí, meu irmão é, David Cabral, graças e paz, meu querido. Também o irmão aqui com perfil, @LFC 5707. Não sei o nome do irmão, mas graças e paz, seja bem-vindo também. Vão lembrando aí os demais para começar a acompanhar a live também. Vão compartilhando nos grupos aí, tá bom? Telegram, WhatsApp, redes sociais. Vamos dar uma força aí para a gente bater um papo legal aqui, viu? O tema de hoje está muito bom. E eu sei que, obviamente, haverá repercussão, né? E eu sei que haverá muitos comentários também. E quem sabe até tais comentários ou questionamentos não gerem vídeos também, né? Se alguém começar a questionar demais o pastor Walter aqui, eu vou pedir para ele gravar vídeo e eu posto no canal aqui. Ou ele mais no canal dele também, né? Enfim, é uma luta grande, 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 grande. Chegou também o Carlos Reformado, o nome já é topado, viu? Boa noite, meu irmão, graça e paz. Seja bem-vindo. E às vezes parece que o pessoal tem algum receio, né? Tem algum medo, né? Eu já recebi crítica, por exemplo, que eu combato certas coisas de púlpito também, né? Não é só eu tenho uma liberdade maior por conta da abordagem numa escola bíblica. Então, mas sempre é transmitido também. Então, eu bato mesmo em algumas questões, mas também de púlpito, né? Quando a pessoa tem que combater heresia de púlpito, o texto está dizendo alguma coisa que estão negando, vamos bater. E às vezes o pessoal, não, Hoje, isso aqui é... o, Ah, hoje o Jailson me mandou um comentário, né, de um passapanista ah, reclamando da nossa postura, né, de uma maneira geral. Ele não citou ninguém, mas aham. ele fez um comentário geral. E daí eu peguei e falei assim pro Jailson, que bom, né, esse comentário, porque há um tempo atrás eles chamavam a gente de um grupinho irrelevante. Ah, E agora, pelo menos, é, até o, até o Saião hoje fez uma publicação lá se referindo ao fato de a gente ficar acusando eles de passar pano, né? sim, E sim. daí ele estava falando que Cristo também passava pano, né? É, Nossa, mas eu essa nunca vi negócio. Cristo passar pano, eu nunca Pois vi é, Cristo passar pano em fariseu, pois é. em hipócrita, Aham. em E olha que vendilhando o templo. a gente nem chamou ninguém ainda de sepulcro caiado, né? Que nem Cristo fez. Eita, rapaz. Boa noite, irmãos. Manuel Violeiro, né? Chegou aí também. Boa noite. Boa noite, pecadores. Boa noite, meu irmão. Somos pecadores mesmo. Vivemos pela graça de Deus, né? Pela misericórdia. Também o irmão Michael também Lima. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. O @Vieiras também, Tiago aí. Tiago Vieiras. É isso aí. Deus abençoe nessa luta contra o arminianismo. Amém. Irmã Yolanda Cavalcante também aqui da nossa congregação em Maceió, não é? Ah, o Gladys, né? Frank, também, boa noite. Já temos uma entidade que une ou representa as igrejas reformadas fiéis no Brasil? É uma pergunta, né? Depois, não sei, depois eu falo sobre isso aí. Ah, mais irmãos chegando aqui. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos, viu? Qualquer coisa, quando se tiver alguma questão de perguntas, né? Se não der para responder hoje, que o tempo também é limitado, né? De 1h30 de live. Então, depois eu vou fazendo vídeo na semana para responder e eu passo o voto também, né? Se for uma pergunta direcionada a ele, eu vou passar para ele responder também, viu? Ou posso fazer uma outra live com ele também para falar sobre isso, vai ser um prazer. Não é isso? Aproveita e vão compartilhando aí, viu? Convidando mais pessoas para participarem da live. Talvez alguém não consiga, mas depois assiste, vai ficar aqui gravado mesmo. E é isso aí. Vamos abordar um tema, como vocês viram na thumbnail, na capinha, né? O tema fidelidade por conveniência, né? Eu sei que já esse tema é bem provocativo, né? Na verdade, já é bem sugestivo, né? Então você já tem uma noção.
do que nós vamos abordar aqui, viu? Então eu queria aproveitar e começar com apenas algumas apresentações. Eu sei que os irmãos que estão acompanhando conhecem o pastor Walter Regiane, mas aqui no meu canal tem quase 7 mil inscritos, né? Então eu não posso garantir que todos conheçam. Por isso que toda vez que vem algum pastor aqui, mesmo sendo conhecido, eu sempre peço para fazer uma apresentação, né? Então, por favor, pastor Walter, pode se apresentar aí, falar um pouco do seu trabalho também. É bom que o pessoal conheça, né? Inclusive, eu já estive lá na Igreja Batista Reformada de São Paulo, né? Fica no bairro do Ipiranga, não é isso? E eu estive lá com o pastor Abramo, né, palestrando, e foi uma bênção, né? Fui muito bem recebido pelos irmãos, né? E foi memorável, tá bom? Então, fique à vontade, pastor Walter. Quero saudar a todos os irmãos que estão acompanhando essa live ao vivo e aquelas que irão acompanhar, né, ao longo dos anos. Talvez um dia alguém vai estar assistindo essa live aqui e eu vou já estar em outro, como diz aí o pessoal aí, em outro plano, né? Então, quero saudar a todos, saudar o pastor Ademir. Eu conheci o pastor Ademir aí na nossa labuta aí, quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho nas questões envolvendo o calvinismo e o arminianismo. Daí eu acabei acessando lá o canal do Dort 400. No Dort 400 lá eu conheci o pastor Everton, depois do pastor Abraham de Graff, e depois, através do pastor Abraham de Graff, eu conheci o pastor Ademir, e é um prazer, é uma honra para mim estar labutando essa guerra do mesmo lado desses irmãos. Eu sou advogado, sou pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo, e atualmente nós estamos fazendo mais uma plantação também em São Caetano. Lembra, o pastor, naquele hotel que o irmão ficou hospedado lá? Sim, lembro. Então, a igreja é 10 minutos a pé lá daquele local lá. Maravilha. Então, ontem à noite eu não fui no culto, e o irmão lá me passou que ontem foi o dia que nós tivemos, fora o dia da inauguração, mas ontem foi o dia que nós tivemos mais pessoas lá assistindo o culto. Nós tínhamos ontem lá na igreja de São Caetano 56 pessoas, então é um número... Maravilha. É um número bom já, assim, levando em conta que o nosso único objetivo lá é pregar a palavra sem nenhum artifício. Não pinta a parede preta, não apaga as luzes, não tem ministração, não tem nada, é só a pregação do evangelho. Então a gente sabe que as pessoas estão dispostas a irem em qualquer lugar, menos onde é pregado Cristo. Então, você tendo um grupo assim para uma igreja que está em plantação, já é uma bênção. Eu conheci as doutrinas da graça em 2010, mesmo tendo nascido num lar evangélico, mas eu só fui conhecer as doutrinas reformadas em 2010. Daí, em 2013, nós plantamos a igreja, iniciamos a plantação da igreja. Então, nossa igreja fez agora, no início desse mês, dia 2 de fevereiro, nossa igreja fez 13 anos. A igreja de São Paulo. E faz 2 anos que nós estamos plantando a igreja de São Caetano. Iniciando um pouquinho o assunto da nossa live, eu não sei se o pastor queria fazer mais alguma pergunta dentro disso que eu falei. Eu só ia perguntar para o pastor, né? Por que o seu nome está associado à polêmica? A sua intenção é causar, é dividir, é o quê? Né? Eu tô perguntando baseado no que o pessoal fica falando aí, né? Algumas bobagens. É o seguinte, a gente tem uma mensagem a ser transmitida, né? Nós temos um objetivo, e nesse objetivo, de acordo com o nosso temperamento, a gente usa de uma estratégia. Então, eu tenho um temperamento diferente do pastor Ademir e de tantos outros que labutam do mesmo lado, mas eu tenho, assim, uma postura, eu reconheço que eu tenho uma postura um pouquinho mais agressiva,
um pouquinho mais contundente, misturada com um pouquinho de ironia, de sarcasmo, de humor. E na realidade, às vezes, muitas pessoas elas chegam para mim e falam assim: eu concordo com o que você fala, mas eu não concordo com o jeito que você fala. E daí, nem sempre eu falo, né? Mas eu sempre penso, se não fosse esse meu jeito de falar, você jamais me conheceria. Você não me conhece, não é pelo que eu falo, você acabou me conhecendo pelo jeito que eu falo. É o jeito que eu falo que acabou, assim, divulgando um pouquinho aquilo que eu tenho falado. Deixa eu recapitular, deixa eu falar um pouquinho. Assim, em 2010, quando eu conheci as doutrinas da graça, aos poucos eu fui conhecendo pessoalmente, tendo assim até um relacionamento de amizade com quase todos esses pregadores famosos, conhecidos. Só para dizer assim, vamos quando eu falar aqui, eu vou estar usando, às vezes, calvinista e reformado, eu vou estar usando como sinônimo, embora para o pastor Ademir não seja sinônimo, para vocês entenderem a minha postura. O pastor é da Igreja Reformada, eu sou da Igreja Batista, e, tecnicamente, nós não somos reformados porque nós não seguimos alguns aspectos da Igreja Reformada, né? Mas não é esse o nosso assunto. Então, quando eu dizer calvinista ou reformado, eu estou querendo dizer a mesma coisa, só para facilitar, então, a nossa comunicação. Daí eu comecei a conhecer esses pastores reformados, pessoalmente. Muitos deles estiveram na nossa igreja, eu tive na igreja deles, muitos hospedaram em casa, muitos a gente foi viajar junto, fizemos muitos projetos juntos. E eu tinha a impressão, quando iniciei no movimento reformado aí, que haveria um avivamento no Brasil. Essa era a minha impressão há 12, 13 anos atrás. Eu via o movimento crescer, eu via a contundência com que eles pregavam, o conteúdo que eles pregavam, e era essa a impressão que eu tinha. Mas à medida que foi passando o tempo, eu fui mudando a impressão que eu tinha a respeito da maioria deles. Não todos, mas a maioria deles. Em 2017, quando eu estava lá na Conferência Fiel, que foi os 500 anos da Reforma Protestante, vários pastores batistas de igrejas reformadas vieram me procurar na intenção da gente constituir a Convenção Batista Reformada. E parece que essa ideia veio na cabeça de muita gente. Aí nós pegamos, nos reunimos, e no dia 31 de outubro de 2017, exatamente no dia dos 500 anos da Reforma, nós fizemos uma reunião para a constituição da convenção. Então, a Convenção Batista Reformada do Brasil, ela foi constituída no dia 31 de outubro de 2017, exatamente 400 anos depois da Reforma Protestante, que é o marco inicial da Reforma Protestante, né? E logo em seguida, esse foi em 2017, nós demoramos um pouco até regularizar a convenção junto ao cartório, tirar toda a documentação, etc. E quando a coisa já estava assim, caminhando para o final, para a gente realmente começar a exercer alguma atividade, veio a pandemia. A pandemia foi 2020, né? 17, 18, 19 e 20. No final de 2020, quando teve a eleição da convenção, eu resolvi não ficar mais na convenção, porque eu percebi que as pessoas elas estavam preocupadas com picuinhas, ao invés da gente se unir naquilo que era fundamental, que era o combate ao arminianismo, porque é o seguinte,
uma convenção batista que é constituída, qual o objetivo dela, se não for combater o arminianismo defendendo as doutrinas reformadas, as doutrinas da graça, o calvinismo? Porque se não for para isso, já existe a Convenção Batista do Brasil, já existe a Convenção Nacional, já tem a Igreja, a Convenção da Batista Bíblica e muitas outras. Então, a Convenção Batista Reformada, ela nasceu com essa intenção. Só que, logo em seguida, quando eu saí da presidência, ela começou a tomar um outro rumo. Começaram a postar vídeos no próprio canal da Convenção Reformada, defendendo o arminianismo, dizendo que a gente poderia ter comunhão com eles. Ora, se a gente pode ter comunhão com o arminianismo, para que você vai organizar uma convenção reformada? Para que você vai abrir uma igreja reformada? Para que você vai fazer isso? Uma editora reformada? Para quê? Para que você vai se designar reformado? Se denominar alguma coisa? Se está tudo certo, porque divergência a gente tem com todo mundo, né? Então, se a divergência não é fundamental como eles afirmam, para que ter uma igreja reformada? Quantas igrejas evangélicas tem no Brasil? Por que a gente vai se esforçar? Para que a gente vai investir para constituir uma igreja reformada? Se a nossa divergência com quem não é reformado, com quem se diz arminiano, é por questões que não são fundamentais. Daí, eu tentei logo de início ponderar e falei com eles a respeito disso, mas eles não concordaram e continuaram com a mesma postura. Daí eu peguei e pedi a minha demissão da Convenção Batista Reformada, porque eu não vou ficar lá criticando, toda hora criticando. E como eu vi que tinha muita gente, era muita gente que não concordava comigo, então se a maior parte concordasse comigo, eu nem iria sair. Mas como eu vi que tinha muita gente que não concordava, que achava que realmente deveriam ficar passando pano para arminiano, então eu resolvi sair e pedir a minha demissão da Convenção Batista Reformada. E também eu tinha participado, eu acho que foi no mesmo ano, eu tinha participado da Constituição do TLC, da Coalizão pelo Evangelho. Eu fiz parte da primeira diretoria e estava trabalhando também. Daí, quando eu comecei a perceber que lá também, no meio da Coalizão pelo Evangelho, tinha muita gente passando pano, fazendo média com o arminiano, eu também pedi a minha admissão. Lá no caso, tanto na convenção como na Coalizão pelo Evangelho, não são todos, mas um grupo representativo. E daí eu achei que não seria legal eu estar fazendo parte de um conselho, de uma diretoria, ter companheiros ali próximo, e ao mesmo tempo estar aí nas mídias combatendo aquilo que eles estavam fazendo. E daí eu também pedi o meu desligamento da coalizão. Então hoje eu não faço mais parte nem da Coalizão pelo Evangelho e nem mais da Convenção Batista Reformada. Agora, o que eu percebo é o seguinte, que essa virada de chave em relação ao que eles pregavam antes, aquilo que eles escreviam antes, aquilo que eles falavam antes, foi na pandemia. Eu acho que foi após a pandemia que houve essa grande mudança. Por quê? Porque a partir da pandemia, que as pessoas não poderiam frequentar a sua igreja, a sua comunidade, elas começaram a ouvir pregação pelo YouTube, estudos pelo YouTube, e muita gente que fazia parte de igrejas arminianas começaram a ter acesso a pregações reformadas e elas gostaram. Então, com esse aumento Parece que deu uma queda lá, hein?
Oi, Sim, voltou você. Tá ouvindo aí? olá. Tá ouvindo, tá ouvindo? Ei, tô ouvindo a imagem do senhor aqui, mas não tá aparecendo. Parece que o senhor não está me ouvindo aí. Deu uma quedinha, ele volta já, pessoal, viu? É só. Acho que lá deu um problema na internet dele. Os irmãos estão fazendo bons comentários, viu? Assim que eu puder, talvez na próxima segunda-feira, se Deus quiser, eu já talvez faça uma live já até lendo o comentário dos irmãos, que é importante, e até também comentando, né? Também tive essa mesma expressão, viu, irmão, aí do explicando a fé reformada, né? De que haveria um tipo de avivamento da teologia reformada do Brasil, né? Só que, infelizmente, por várias razões, né? Até de interesse, não interesses que não são nobres, essa é a realidade, né? Ah, essas pessoas que tinham tanto potencial e até igrejas grandes, na verdade, né? Que poderiam fazer muito, né, em relação a isso, preferiram adotar uma postura muito mais ecumênica, né? Isso começou a trazer prejuízo. Então, muitos das pessoas, muitos daqueles que eram referências, até para mim no início, deixaram de ser por conta disso, né? Porque você vai estudar um pouquinho mais da história e da história da fé reformada, da tradição reformada e perceber que, peraí, né? Isso que está sendo plantado no Brasil, crescendo no Brasil, não é calvinismo de fato. Isso é uma coisa misturada, é uma coisa piorada, desviada, entende? E isso, assim, acaba fazendo com que quem é reformado de verdade fique sendo visto de uma maneira muito errada, né? Então, é chato, né? Porque nós que procuramos ser reformados mesmo, temos, é, assim, pouco público, né? Pouca visualização comparado com essas pessoas aí, né? Que construíram um nome em cima da fé reformada. E o que eles falam repercute muito, né? Tem um peso, enquanto nós não. Então, o que nós fazemos aqui é um tipo de reação. Nós não vamos simplesmente ficar calados ouvindo tantas distorções, né? Tantas inverdades, uma deturpação do que é, né, fé reformada e aceitar isso numa boa. Se ficarmos calados, então vai prevalecer como verdade o que eles estão dizendo, né? E vamos simplesmente soterrar a história e acabou. Por isso, a ideia de realmente falar, produzir conteúdo, cada um tentando fazer do seu próprio modo, mas estamos lutando para fazer alguma coisa, né? Rapaz, parece que. Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo falar com o pastor Walter no WhatsApp. Agora não voltou. Inclusive, só para compartilhar com os irmãos, né? Quando, nesse período, eu comecei até na cidade que eu estava, com um outro pastor, né? Em outra igreja. E, inclusive, até batista também, né? Sempre tivemos essa divergência com relação à tradição reformada e, digamos assim, ramificações, né? Que não estão ligadas diretamente à tradição reformada. Mas começamos juntos, né? Porque a ideia era batalharmos juntos para ensinar o monegismo. E naquele contexto, estava tudo bem, tudo certo. Então, quando eu abracei de verdade, né? Eu saí somente é, é, daquilo que era mais simples, mais básico, mas comecei realmente a abraçar, até confessionalmente, esse indivíduo simplesmente disse que eu tinha caído no sistema, né? Eu tinha caído no sistema e ele não queria chegar a esse nível de comprometimento e começou a mudar. Né? Então, foi quando eu percebi realmente, olha, tá vendo aí, ó, as pessoas estão buscando talvez o nome de calvinistas ou reformados por uma questão de status, né? Eles querem manter esse status de intelectualidade, de tradição, né? Para dizer assim, somos ligados à reforma protestante. Mas compromisso sério
Não querem, porque tem um preço a pagar, né? Isso tem um custo muito alto de nossas vidas também, em nossas vidas. E os caras não querem perder prestígio, né? Não querem perder amizades, muitas vezes. Eu perdi muitos amigos por conta disso, tá? Perdi muitos, fui chamado de moleque por todas as pessoas, você não tem ideia. Mas estamos aqui para batalhar. Se eu for poder falar sobre fé reformada no Brasil, vamos lá. Inclusive porque eu sou um defensor de que o Brasil nunca, não é? Nunca provou de reforma de verdade. A gente não sabe o que é isso. Então são essas poucas vozes que estão tentando gritar realmente para que as pessoas ouçam, mas nós nunca provamos o que foi reformada de verdade. Especialmente porque aqueles que trouxeram o nome e que teriam o poder, digamos assim, na capacidade, por conta da quantidade de membros, que poderiam fazer isso, não estão fazendo, né? Não fizeram. Deixaram com que o nome fosse redefinido, os termos redefinidos, e o resultado é isso que nós temos aí. Eu não sei, eu acho que deve ter caído de uma vez a internet do pastor Walter Regiane, viu? Mas o link tá com ele. Assim que ele voltar, continua. Mas enquanto ele não volta, eu vou começar a aproveitar e ler o comentário de vocês aí. Vão comentando também. Certo? Porque aí a gente participa aqui. Ah, tá voltando ele. Pronto, voltou, homem. Não é que eu voltei, eu fui procurar outro acesso. Eu estou em outro ambiente agora. Ah, Aquele onde eu estava, aquele lá ele caiu e eu não consegui acessar ele novamente. Então eu mudei de local onde eu estava. ótimo. Pode continuar então, pastor. Onde que eu estava? Então, o senhor estava falando sobre essa questão, não é, tem tema do fato, se desligou dessas organizações, convenções, não é, e agora o resultado tem um trabalho um pouco mais independente por conta disso, né? Sim, porque eu achei que ia ficar desagradável eu ficar participando da mesma organização deles e estar combatendo a prática deles, né? Porque esse pessoal que fica fazendo esse meio de campo aí, vamos dizer assim, com os arminianos, passando pano, tendo comunhão com eles, etc., eles são movidos por coisas diferentes. Não são todos que são motivados pelas mesmas coisas. Sim, sim. Então, tem um grupo que faz por interesse financeiro, isso é óbvio. Ele faz por interesse financeiro, porque ele quer pregar em igreja arminiana, ele quer vender curso para arminiano, ele quer entrar em comunhão, porque isso aumenta. Vê só, quantos por cento daqueles que se dizem evangélicos são arminianos? 80%, 90%? Quanto que você acha? Por aí, pastor, por aí mesmo, é muita gente. A maioria absoluta Então, mesmo. a pessoa vai lançar um curso. Ou então a pessoa é um pregador itinerante. Se ele ficar restrito somente às igrejas reformadas, ó, um grande pregador, que ele é itinerante, ele prega aí mais de 20 vezes aí durante o mês. Se ele for pregar só em igreja reformada, ele pode ter convite para pregar todo dia. Mas em auditório de quantas pessoas? 100, 150, 200? Ele não vai ter. Ele não vai pregar em igreja que tenha auditório para 2.000, 3.000 pessoas, igual eles pregam isso. Isso daí é só em igreja arminiana. Então, ele não pode desgostar dessas pessoas. Vai vender curso para quem? Né? Daí, esse é um grupo. Daí tem um outro grupo de gente que não vende curso
de gente que não é pregador itinerante e tal. Por que eles passam pano para arminiano? Eles passam pano para arminiano, eles fazem média com arminiano, para estar bem com esse grupinho famoso. Ô, eu tô do lado do fulano de tal. Quem sabe ele vai me convidar para participar lá da coalizão pelo evangelho. Quem sabe ele vai me convidar para, olha, eu tô do lado do fulano de tal, eu tô do lado do fulano de tal, etc. Esse é outro grupo. O grupo que é o, vou usar um termo aqui bem popular, né? O cordão dos puxa-saco, né? É, Ô, pastor Ademir, eles não gostam da gente, mas eles têm razão. ah, Então, esse segundo grupo aí é o grupo do cordão dos puxa-saco. Então, eles passam pano para arminiano para ficar bem com esses famosões aí. E daí tem o terceiro grupo, que é um grupo considerável também, que é o seguinte: no dia que ele admitir que o arminianismo é uma heresia, como é que fica o pai dele que já morreu? A mãe dele que morreu e era arminiana? O pastorzinho lá da adolescência dele que era arminiano? Quer dizer, eles é, estão preocupados com quem morreu, e daí, porque eles estão preocupados com quem morreu, eles negligenciam quem está vivo, pessoas que precisam ser confrontadas. E daí, eu sempre falo o seguinte, pastor, porque o meu trabalho não é um trabalho assim profissional. Eu converso com o arminiano. Na hora que eu vou conversar com o arminiano, inclusive nos debates, eu faço perguntas. Então, aquelas perguntas básicas, eles sabem responder aquilo que a gente quer ouvir. Mas quando a gente repergunta, que a gente mergulha 10 centímetros no assunto, para aprofundar um pouquinho o assunto, eles negam tudo aquilo que eles declaram em primeira mão. Então, eles falam, por exemplo, assim, que a morte de Cristo é suficiente. Na hora que você repergunta, ele vai negar que é suficiente. sim, sim. Ou ele. E ele nem sabe o significado da palavra suficiente. Né? Então, é isso. Daí, quando eu comecei a participar de debate, etc., eu ganhei uma certa popularidade, as pessoas começaram a me conhecer, e daí isso ganhou uma repercussão, junto com outras pessoas que estão fazendo o mesmo tipo de trabalho, com uma estratégia diferente, como é o caso do senhor aí, fazendo esse trabalho aí, e outros pastores que também estão fazendo, né? Tem vários canais do YouTube e mesmo do Instagram, do Facebook, combatendo isso do nosso lado. Por isso que eu falei, né? O pastor o Jailson hoje me mandou lá uma, um print lá de uma pessoa lá reclamando da gente, né? Só que antes eles nos chamavam de irrelevantes, um grupinho irrelevante. Agora eles já não chamam mais a gente de Tá grupinho mudando. irrelevante. Nós fomos Sim, sim. promovidos. O pastor já até comentou aqui, né, que algum passapanista cortou o sinal da internet. Ai, ai. Mas é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Inclusive, o que é estranho, né? Essa incoerência que é mantida. Você percebe que, por isso o tema, né? É fidelidade por conveniência, né? Então, os caras são fiéis quando é conveniente apenas para eles. Quando eles não vão perder nada. Né? Quando custa alguma coisa, por exemplo, custa a tal da relevância, né? Custa a popularidade, então eles deixam a fidelidade de lado. Eles vendem realmente a fidelidade. Porque você, por exemplo, acabar aceitando que algo que é oposto, eu não vou nem falar, por exemplo, de que, certo, a Bíblia, a palavra de Deus está ali. Mas mesmo pensando, se fosse apenas uma questão de filosofia, por exemplo, nós temos duas filosofias nesse sentido que são opostas, não é? As duas, nessa lógica, podem estar erradas, mas as duas não podem estar certas. Não faz Pastor, sentido, sabe né? o que eu fico abismado? Sabe o que eu fico abismado? Nossa divergência com o arminianismo, ela é basicamente soteriológica, Sim, né? É basicamente soteriológica. Embora a gente tenha também algumas divergências na questão de escatologia, na questão pneumatológica, etc. Mas a divergência mais importante é na soteriologia.
como esse pessoal que quer tratar o arminianismo como ortodoxo, eles falam que a nossa divergência não é em assuntos fundamentais. Como? Eu não consigo entender, não. É ignorância ou é má fé? Eu não consigo ver como ignorância, não, pastor, na boa. Hã? Eu até entendo que um membro comum, aquele irmãozinho mais simples, ele possa até ter ignorância, porque ele não estuda nada disso, não está envolvido nesse mundo de teologia e tudo mais. Mas uma pessoa que é líder, que estudou, que prega, que. Não, isso não é ignorância, isso é má fé mesmo. Não faz sentido isso aí. Inclusive porque, por exemplo, uma das coisas que eu já vi argumentando aí se houver divergência com relação, por exemplo, àquilo que é essencial à fé, e aí eu vou estar como exemplo os credos antigos da igreja. Aqueles 3 credos ecumênicos, que resumem basicamente a teologia da Trindade. Então, se houver discordância disso, aí eles vão dizer, não, isso aí realmente, quem nega isso aí, quem nega que Deus é triuno, então sim, está desviando-se do cristianismo de fato, e portanto não é cristão genuíno. Ora, isso é importante, mas como Cristo não salva, não importa. Inclusive, a falácia que existe hoje, né? Inclusive eu preguei isso, tá, de manhã, no último culto matutino. Peraí, pastor, deixa eu fechar aqui uma porta aqui, que tem uma criançada aqui de pegar fogo. Pera um pouquinho só. Certo. Eita. Então, pastor. Então, tipo assim, eu até falei sobre isso no último sermão matutino, tá? Quando eu estava falando sobre a natureza da fé, explicando a fé, e falei como que é falacioso o que esses líderes têm dito hoje, que é isso aqui basicamente. Ó. Não tratem fé ou salvação como sendo conhecimento intelectual. Tipo, nós não podemos olhar para quem se declara arminiano e dizer que essa pessoa não é salva ou não crê de verdade porque ela tem uma discurso doutrinária. Então eles fazem uma dicotomia para separar a fé salvífica do seu conteúdo. E, assim, pastor, isso é diabólico. Como é que você separa a fé salvífica do seu conteúdo se a fé tem um conteúdo? Né? Então, Sim. isso é uma estratégia assim, baixa, tá? Não é uma coisa acidental, não é ignorância, não. É baixo mesmo, porque os caras estão realmente querendo validar um falso evangelho. Então, veja, como é que uma pessoa ela pode ter uma fé verdadeira no coração dela, uma fé genuína, gerada pelo Espírito Santo de Deus, quando o que ela confessa com a boca é um outro evangelho? Isso é totalmente contra o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, né? É ilógico isso aí, é irracional. Então, continue aí. Travou aí, foi? Não, aqui tá normal. Ah, então tá bom. Então é isso, entende? Tipo assim, é muita corrupção da verdade, é muita. Você usa esse termo demais, né? Que é passapanismo, é fazendo de tudo, todo o esforço para tornar ortodoxo aquilo que é, por essência, heterodoxo, né? Isso é absurdo, né? Então, assim, você querer usar esse jogo de palavras para separar uma coisa da outra, não se separa a fé salvífica do seu conteúdo. Nós somos chamados a crer, mas a crer em um conteúdo, né? Que é o evangelho. Então, se o que nós cremos que é o evangelho diz A e uma explicação diferente diz B, como que aquilo pode ser expressão do evangelho? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Mas, em nome desse ecumenismo barato, estão fazendo isso, estão usando o jogo de palavras e parece que nós somos racionalistas, né? Nesse sentido, nós somos racionalistas para eles. Vocês estão dizendo... E também, se não bastasse ser na questão soteriológica, o arminianismo ataca aquilo que é de mais precioso na soteriologia, que é a obra de Cristo. Eles transformam a obra de Cristo em algo defeituoso, em algo incompleto, em algo não eficaz, e querem ser tratados como ortodoxos. E daí vem aquelas pessoas interessadas em explorar os arminianos, enganarem os arminianos, dizendo que isso não é fundamental. Agora, se a natureza,
se o valor da obra de Cristo não for fundamental, o que é? Pois Porque, é. por exemplo, assim, o pastor é da Igreja Reformada, vocês são pedobatistas, nós somos batistas, então nós somos credo-batistas. Mas isso, de forma nenhuma, vai nos separar e nem nós vamos arrumar contendas por causa disso. Porque ninguém vai ser condenado porque é credo-batista e ninguém vai ser condenado porque é pedo-batista. Porque o batismo é importante, claro que é importante, mas não são doutrinas salvíficas que vai fazer com que uma pessoa seja crente ou não, dependendo daquilo que ela acredita. Então, nós não vamos ficar degladiando por causa disso. Nós consideramos irmãos e nós estamos batalhando pelo mesmo evangelho. Mas é muito diferente quando se está atacando o núcleo do evangelho, o alicerce do evangelho. Concorda? Com certeza, pastor. Nós temos aquela questão, né? O senhor já sabe muito bem, e até para os irmãos entenderem isso aí, né? De fato, até o pastor Regiane sabe, e quando eu fui lá na Igreja Batista Reformada, né? Tanto eu fui enquadrado por alguns irmãos de lá, como a esposa do pastor também me perguntou. Eu sei, pastor Domingo, que você não está falando da gente da internet, viu? Eu disse, não é falando de vocês. Eu realmente resolvi no canal, não é? Porque há uma confusão generalizada de entender o que são as tradições cristãs. Eu resolvi realmente pontuar. Olha, então, existe uma tradição chamada reformada, ela segue realmente esses parâmetros confessionais, não é? E você tem uma tradição batista, que ela vem um pouco depois, digamos assim, né? A partir do contexto inglês. Então, essa é a distinção. Então, nesse sentido, nós não vamos ver batistas particulares como reformados, mas como particulares. Então, a nossa concordância é quanto à essência do evangelho. Então, nisso aí estamos juntos. Essa questão que nós vamos discutir, tranquilo. Nós vamos discordar disso aí e vai permanecer discordando. Problema nenhum. Isso não nos impede de cooperarmos, porque somos irmãos. Né? É muito diferente quando você pensa em um grupo, uma instituição, uma denominação que não discorda em algo que está ligado ao evangelho ou que expressa o evangelho de alguma maneira. Que os sacramentos também expressam, mas você está discordando ou distorcendo aquilo que é o próprio evangelho, né? E isso realmente é absurdo. Então, isso torna, ao meu ver, pastor, essa mudança em uma outra religião. É uma outra religião. É assim que eu vejo. É uma outra religião. Ou eu posso dizer que é um tipo diferente de cristianismo que é heterodoxo. Isso não tem nada a ver com aquilo que é evangelho de fato, né? Então, pastor, assim, estamos juntos, né? Deixa eu fazer a pergunta. Sim. Às vezes eu fico pensando, o que vai acontecer com o movimento reformado no Brasil? Porque é o seguinte, de novo, né? Você entendeu o reformado como calvinista. Não, sim. Esse movimento de avanço das igrejas reformadas no Brasil, entendendo como calvinistas assim, ela é um pouco recente, porque ela ficou muito tempo circunscrita só à igreja presbiteriana e as poucas igrejas reformadas continentais que tem no Brasil, não é isso? Basicamente? Exatamente. Então, esse movimento assim de aparecer igrejas batistas reformadas, igrejas congregacionais reformadas, etc., é um movimento recente. Sim, mas daí, já no seu nascedouro, ele já encontra essa barreira dentro do próprio movimento, de gente negando que isso é de valor. Então, eu pergunto o seguinte, eu não vim para fazer pergunta, né? Eu vim para responder pergunta, mas é um bate-papo, né? O que vai acontecer com todo esse movimento maior, daqui 20 anos, por exemplo, em que tem toda uma geração aí sendo influenciada por esse tanto faz? Então, o que, infelizmente, tentando verificar, não é o que nós podemos imaginar do que vai acontecer pelo que estamos vendo agora, é crescendo um tipo de cristianismo, mais uma vez, relativista. Não tem para onde correr nesse sentido, né? Porque as pessoas que têm mais influência, que o senhor sabe muito bem, e as denominações que são de tradição reformada, que têm mais influência, infelizmente, não é?
não estão honrando o legado que receberam. E, consequentemente, por conta disso, não é, a maior parte dos cristãos hoje que estão se apartando daquele cristianismo mais sincrético, digamos assim, né, que vem do pentecostalismo, né, o pentecostalismo, esses modismos evangelicais, eles vão encontrar eles como referência, porque eles são o maior número. Eles têm muito mais alcance do que nós, por exemplo. Muito mais poder aquisitivo. Eles têm como fazer muito mais obras missionárias nesse sentido e já ensinar um tipo de cristianismo protestante diluído. Ou, consequentemente, vai criar uma geração ecumênica, aberta. Porque, como o senhor disse, tanto faz. Doutrina não vai importar mais. Né? Então, isso é um ponto muito sério, porque se cresce uma geração que quer ser diferente dos evangelicais, mas com o entendimento de que doutrina não importa, doutrina é uma coisa secundária, não é? Então, não tem como você imaginar que não seja uma geração no futuro, não é? Absolutamente ecumênica. Isso é uma estratégia muito, muito clara. Os caras querem ecumenismo mesmo. E se doutrina não importar, é um passo, pastor, é um passo para você não só dar a mão para arminianos, né? Mas, consequentemente, também para os católicos romanos. Isso vai acontecer. Né? A ponte é essa. Né? A ponte para o papismo é o arminianismo. Né? É um filho de lá. Não é à É a toa que não é à toa que Billy Graham tratava os católicos romanos como irmãos, né? Exatamente. Então, é isso que vai acontecer. E, nesse sentido, quem estiver mantendo realmente ainda a tocha acesa de uma visão protestante de verdade, né, que é diferente do que é evangelical hoje, essas pessoas vão continuar na situação que nós estamos aqui, que é não de irrelevância, né? Porque, apesar de sermos poucos, estamos fazendo barulho, de alguma maneira. Mas ainda sendo vistos como sendo os cristãos do ódio, os sectários, né? Aqueles que não querem a unidade do povo de Deus. Infelizmente, vamos continuar sendo tratados de maneira marginalizada por conta disso. Né? Então, hoje, o nosso papel é denunciar para verificar, para ver se mais pessoas despertam, né? Acordam e, de fato, em nossas congregações locais, devemos realmente investir nisso, em conhecimento, em crisma, Agora, né? sabe qual é a origem do ódio deles? Porque durante muitos anos eles foram só estilingue, eles só foram críticos, né? Então eles criticavam a teologia da prosperidade, eles criticavam os liberais, eles criticavam esses movimentos mais radicais aí dentro da Assembleia de Deus, que é chamado de candomblé. Então eles só estavam de estilingue na mão. Daí quando a gente começou a aparecer e começou a chamá-los de gananciosos, isso é demais, né? Isso é demais, porque isso é, é ofensivo demais, né? Então, quer dizer, você tá ali, você sempre foi respeitado ali por causa das críticas que você faz, e de repente surge um grupo aí que começa a chamar você de ganancioso, que você está mudando aquilo que você prega e aquilo que você faz, aquilo que você fala por interesse financeiro. Então, quer dizer, de novo, né? Eles nos odeiam, mas eles têm razão em nos odiar. E a gente não vai deixar de dizer. Agora é o seguinte, né? Eles têm, na época da reforma, não só na época da reforma, mas nos profetas, nos apóstolos, o próprio Cristo, depois a igreja primitiva, depois na reforma protestante, depois nos puritanos, etc. Quando eles queriam calar um adversário, eles matavam de várias formas, né? Então, apedrejavam, eles crucificavam, eles queimavam, né? Numa época apedrejavam, os judeus apedrejavam, os romanos crucificavam, Roma depois passou a queimar, os católicos queimavam, etc. Hoje eles não podem mais fazer isso com a gente. Então, como é que eles tentam nos calar? Eles tentam nos calar tirando a nossa voz. Então, daí você começa a falar, você está bloqueado em todos os canais desses caras. Sim, sim. Então, eu, por exemplo, Jeremias Pereira, lá da oitava de BH, Jeremias, Frank Ferreira, Jonas Madureira, Renato Vargens,
e tantos outros, Arival, todos eles me bloquearam, daí eles me bloqueiam, todos os asseclas, todos os puxa-saco, o cordão dos puxa-saco também te bloqueiam. Então, daí aquilo que você fala fica assim limitado, mas limitado entre aspas, porque daí eles têm aqueles canais de WhatsApp, etc., do seminário, da igreja, daí um vai lá, baixa a tua fala e aquilo espalha em todos aqueles grupos, né? Então, na realidade, eles têm que falar. Daí, é por isso que eu participo de tudo quanto é debate ou live que eu sou chamado, porque é uma maneira de eu furar esse bloqueio que eles tentam fazer. Porque, pastor, pode ter certeza, viu? Se eles pudessem arrancar a nossa língua ou nos queimar na fogueira, eles fariam isso. Só que eles só vão fazer isso se Deus permitir. Exato. Enquanto Deus não permitir que eles arranquem a nossa língua, nós vamos continuar chamando eles de gananciosos, de traidores, de quinta coluna, de vendilhões do templo, de passapanistas. Pois é, né? Tem uma irmã aqui, a irmã Jaqueline Santana. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Ela fez um comentário que eu achei interessante. Ela falou assim, olha, vi recentemente um pastor reformado falando que o sínodo de Dort foi uma inquisição contra os arminianos. Esse é o nível dos reformados modernos. Então, minha irmã, muito obrigado pelo seu comentário, mas só fazendo uma correção, tá? Esse pastor não é reformado, ele é sabor reformado, tá bom? Sabor reformado, não é reformado, não. Não, o Granconato, o Marcos Granconato, ele vive dando curso aí de Dort, tem vários vídeos dele no YouTube aí, falando sobre Dort e tal, e um dia desses aí ele falou que Dort errou. Agora, se Dort errou, por que ele fica dando curso de Dort? Não é? A gente sabe a resposta disso, mas não vamos dizer não. Exatamente. Por isso que eu disse, fidelidade conveniente. Os caras só são fiéis quando é conveniente ser. Inclusive, uma pergunta aqui para o senhor, né, para os demais também aqui participarem comentando, né? Mas veja, por quê? Porque, olha, vamos lá. Quando você pensa hoje em pastores fiéis no Brasil, igrejas fiéis, estes têm geralmente uma oposição muito forte ao neopentecostalismo ou ao catolicismo romano. Então, eu acho que são os alvos mais óbvios, né? E é claro que nós também, quando for necessário, quando for cabível, vamos combater também o que eles ensinam. Então, em um púlpito fiel, jamais haverá qualquer concordância ou consideração por neopentecostalismo, por teologia da prosperidade, por confissão positiva, pelo catolicismo romano, de jeito nenhum. No entanto, pastor, parece que se você apenas combater essas heresias, então você é fiel. Todo o resto passa, ok? Só que esses pontos aí são combatidos, né? Então, por que o senhor acha que eles escolhem somente esses alvos aí? Porque só batem na teologia da prosperidade e isso é o suficiente para serem fiéis? Olha, na realidade, nem isso eu tenho visto eles combaterem, não. Caramba, então tá pior ainda o negócio. Não, olha, seguinte, quantos anos faz que a gente não vê um desses pastores aí famosos pregar as doutrinas da graça? Fazer uma pregação mesmo contundente em qualquer um desses congressos? É o seguinte, até os congressos reformados, eles mudaram a temática. Pega os temas dos congressos reformados que tinham, das editoras tal, que tinha 15 anos atrás, e vê o que eles falam hoje. Assim, é muito mais superficial os temas. Então, você não vê mais desses famosos, pastor nenhum pregar as doutrinas da graça, porque se pregar as doutrinas da graça, os arminianos vão ficar bravos e não vai comprar o curso. E também não vê mais eles combatendo a teologia da prosperidade. Não vê. Sabe o que você vai ver? Quando aparece essa música aí, por exemplo, a Aue, daí eles vão fazer um videozinho lá combatendo, porque é óbvio. Agora, vê quantos deles criticou o Descende. Sabe por quê que eles não criticaram o Descende? Porque é o seguinte, se Franklin vai criticar o Descende, ele vai ter que criticar o amigo dele, Jonas Madureira. Né? Se o Renato Warden for criticar o Descende, ele vai criticar o amigo dele, Hernandes Dias Lopes. E assim vai. Então, fica todo mundo calado, e o Descende foi muito pior
do que a música Aue. A música Aue causa prejuízo aonde? Eu não vou ouvir música Aue? Eu não vai cantar na minha igreja? Agora, e o Descende, que lá milhares, centenas de milhares de jovens lá, prontos para ouvir o evangelho, e vão os caras lá reformados e além de não denunciar os falsos profetas que estão lá, porque ninguém. Até Valnice Milhomem estava lá e ninguém falou nada. Caramba. O senhor está me atualizando agora sobre isso de Descende, né? Eu tô para poder marcar uma live com o pastor Alex Castro, da Igreja Reformada Presbiteriana, no caso, lá do Ceará. E ele tocou nesse assunto só por alto, né? Para abordarmos uma live. Só que eu ainda tenho que me atualizar sobre isso. Então, estou ouvindo do senhor agora. Eu não vi nada de Descende ainda, tá? Valnice Milhomem, Silas Malafaia, e tantos outros aí que eu não vou lembrar agora. E daí vai lá Jeremias Pereira, botar a Bíblia na cabeça, ela feito um palhaço. Vai lá Hernandes Lopes com aquele discursinho dele lá que serve em qualquer lugar. E vai Jonas Madureira lá achando que porque ele vai ser contundente e gritar, vai fazer com que aquilo seja evangelho. Gritar e ser contundente não significa evangelho, porque o Silas Malafaia também grita e é contundente, e nem por isso ele está pregando evangelho. Então, de Cristo lá, de confrontação, não teve nada. Porque se tivesse, eles nem seriam convidados. As pessoas me perguntam assim, se você fosse convidado, você iria? Claro que eu iria. Mas você pode ter certeza que eu iria uma vez só. Porque eu já fui convidado para pregar em igreja pentecostal, neopentecostal, em seminário tal. Mas é uma vez só, porque eu vou chegar lá e vou pregar Cristo. Não vou mudar o conteúdo da minha pregação para agradar lá quem está. Pois é, pastor. Então, a coisa é pior ainda, né? Do que eu estava imaginando. Porque eu não tinha noção do que era esse Descende ainda não. Então voltando. Qual deles que está combatendo agora a doutrina a teologia da prosperidade, se eles agora são adeptos da teologia da prosperidade? Eles estão prosperando às custas do evangelho, às custas da mentira. Faz total sentido. Os caras estão ganhando muito com isso. Né? Eu fico pensando, quando eu era ainda seminarista e era chamado para pregar, acontecia às vezes eu não sendo, continuo sendo ninguém, mas lá era menos do que ninguém, né? E quando ia pregar em alguma outra congregação, ao término da pregação, né? Eu entendi o cuidado que alguns irmãos tinham tudo, mas só naquele contexto, não é? Eu já recebi alguma oferta, né? Você fica imaginar, por exemplo, alguém que tem um alcance, né, midiático desse em termos de redes sociais e é tão conhecido porque já até escreveu livros, né, indo para eventos assim e para outros eventos também, assim a relevância, né, do popular que a pessoa não ganha ali. Então para eles é muito lucrativo, acaba sendo muito lucrativo. Começa a pingar o dinheirinho na conta direto, né, e às vezes uma graninha alta, porque esse ambiente aí junta realmente gente que tem, gosta de investir nisso. E acaba realmente sendo muito tentador para essas pessoas, né? Por isso mesmo que você fica castrado de falar a verdade. Se você falar. Olha, eu vejo agenda aí de alguns pastores aí, eles são pastores em tal lugar, e eles ficam um final de semana só na igreja lá que eles são pastores, entre aspas. E daí eles passam o restante do mês num lugar, no outro. Ué, ele vai pastorear a igreja dele quando? Então. Ele vai conviver com a família dele quando? O que ele tem para falar? Daí, essa semana, um rapaz entrou lá no meu direct, e sabe o que ele falou? Que o famosão lá foi convidado para pregar na igreja dele num ano. Daí no ano seguinte, foi convidado de novo. Sabe o que aconteceu? Pregou a mesma pregação que ele tinha pregado no ano. Pastor, uma reprise, entra no YouTube, aquela pregação dele a respeito de Paulo, da vida de Paulo, você vai achar umas 20 vezes em lugares diferentes. É triste, meu irmão, é triste, viu? Triste mesmo, porque a pessoa, o que me entristece muito é ver esse potencial sendo jogado fora, né? Você não vê Daí, agora,
vai ter a reunião do Supremo Conselho agora, acho que é julho ou agosto, eu não sei, que é de 4 em 4 anos, né, que eles se reúnem. Eles se reúnem no mesmo ano da Copa do Mundo, então eles vão se reunir agora. E sabe o que eles vão discutir lá? Eles vão discutir lá se mulher pode pregar. Quer dizer, Olha, a igreja presbiteriana caindo pelas tabelas, imitando a igreja dos Estados Unidos lá, e eles vão discutir se mulher pode pregar, com tantos problemas que está a IPB, aí, essa divisão aí que existe dentro da igreja, essas igrejas todas pentecostalizadas, essas igrejas aí com muitas delas liberais, muitas delas aí imitando essas igrejas neopentecostais, e eles vão discutir lá se mulher pode pregar. Então eles deveriam discutir qual é a posição oficial da IPB em relação ao arminianismo. É isso que eles deveriam discutir, mas não vão discutir. exato. Aí, Ah, aí você por sabe disso, né? Que sim, quem acaba mandando na liderança da IPB são essas mega igrejas que dão contribuição lá pesada, e são justamente essas que são igrejas pragmáticas que fazem qualquer coisa para ter bastante membro e ter bastante dinheiro. ah, infelizmente. Humanamente falando, humanamente falando, é impossível ter uma mudança, humanamente falando. Mas Deus é todo poderoso. Isso, isso. A gente continua orando e persistindo em. Daí o pessoal fala assim: não sei por que você fica preocupado com a IPB se você não é nem presbiteriano e não sei o que lá, você é batista, vai cuidar da sua igreja e não sei o que lá. Eu falo É, assim: você deveria ter vergonha de falar isso, porque precisa vir um batista para apontar os problemas que vocês têm. Quer dizer, sabe, pastor, eu compreendo, porque eu converso com bastante pastor presbiteriano. Quando eles falam qualquer crítica aí, principalmente em relação a esses grandões aí, eles são perseguidos. Eles têm dificuldade até para mudar de igreja. sim, sim, Eles têm dificuldade para dar aula nos seminários presbiterianos. sim. Acredito, pastor. Eu sei como é difícil mesmo. Inclusive, eu Então, acho eu que entendo. Agora, como eu não sou presbiteriano, você não tem lugar de fala, é? hã? Você não tem lugar de fala, não, é? Não, eu não tenho lugar de fala, mas eu falo mesmo não tendo lugar. Eu falo fora do lugar. Então, pronto. Porque, assim, eu acho bom, né, a sua postura. Eu sei que alguns irmãos são bem críticos com relação à sua postura, não é? Mas eu acho ela positiva. Por quê? Eu acho essa postura positiva. Porque o trabalho que o senhor está fazendo, confrontando, debatendo e tudo mais, está incomodando quem é reformado e que deveria estar fazendo isso. Muito, mas muito, né? Então tem um monte de reformados que se acomodaram, não é, a essa vida de ninguém solta a mão de ninguém, né? Esse descende generalizado então que há no Brasil, não é? E É o teatro das tesouras. Teatro exatamente, das tesouras. então o fato de o senhor estar falando isso, não é, e acabar sendo uma denúncia nesse sentido, acaba incomodando por conta disso, porque é assim, olha, eles sabem da verdade, eles sabem muito bem da história das igrejas reformadas, sabem de tudo isso aí, né? Estudaram, obviamente, não são leigos. Só que, como não é bonito para o contexto atual politicamente correto, não é, no meio religioso, eles escondem. Então, quando o senhor fala, acaba lançando luz a isso. Então, por exemplo, é muito notório que o presbiterianismo não se apartou, por exemplo, da tradição reformada continental. Então, aquilo que foi decidido em Dort, né, para ficar muito claro até para os irmãos, não foi abandonado pelos presbiterianos. Muito pelo contrário, aquilo foi reafirmado. Os padrões de fé que vieram depois reafirmaram o que Dort ensinou. É claro que de maneira majoritária pensamos nos padrões de fé de Westminster, mas as tradições que vieram dali também, como a tradição batista particular e os congregacionais, mantiveram, nesse sentido, o veneno nos lábios também, ou seja, eles continuaram sustentando aquilo que Dort defendeu em termos de sociologia, certo? E aí o senhor começa a bater nessa tecla, esses grandões, que tem o nome de reformados aí, que sempre procuraram esconder como se fosse um filho feio, o senhor está revelando as fotos e as provas do tal do filho feio que eles queriam esconder. E por isso que incomoda tanto. Por isso que eu acho bom. Eu vou achar ruim que o senhor, sendo um batista, esteja falando tudo isso, né, incomodando gente que eu sei que está sendo incomodada mesmo. Não vou achar ruim, não. Isso força, né, com que nós venhamos produzir mais. Então, essas pessoas, ou elas vão mudar, tá? Ou esses reformados aí vão mudar de verdade,
ou eles vão ter que começar realmente a abraçar de maneira mais aberta a heresia. Eu sempre falo o sabe, seguinte, por aí. Porque é muito a chato, né? gente paga um preço por causa disso. Vê só, Sim. eu conversava com todos eles, assim, fazia parte do grupo de WhatsApp deles, a gente conversava todo dia e falava de assuntos diversos, etc. Eles vinham pregar na minha igreja, a gente conhece as famílias, tudo assim, tudo. E eu perdi a amizade de quase todos. Nós perdemos algumas famílias da igreja por causa disso. Então, a, a, como que você está falando mal de fulano de tal? Como é que você está falando mal de fulano de tal? Sabe assim? Aquelas pessoas que não compreendem, né? Que você não está sendo contra a pessoa, mas contra a postura da pessoa. Então, você perde os membros da nossa igreja, muito, aqueles mais sensíveis, eles sofrem muito porque eles veem o nível de crítica que eu recebo aí, principalmente nos debates no Instagram, e as pessoas às vezes falam assim, olha, eu fico assim tão revoltada como que as pessoas te tratam lá, tá? Mas eu falo assim, olha, os profetas e os apóstolos foram mortos. O que nós estamos perdendo? Pastor, o que a gente perde? A gente não está perdendo nada. Reputação? Que reputação? Amizade? Que amizade? Agora, também tem outro detalhe, né? Quantas amizades que a gente fez, né? A gente mesmo, a gente não se conhecia, e hoje a gente se conhece, então, quer dizer, a gente perdeu algumas e ganha outras, e assim a gente vai. Só que agora a gente caminha com gente que realmente a gente tem uma sintonia fina com elas. Exatamente, pastor, exatamente. Isso é muito bom, né? Porque a gente acaba percebendo que, apesar do monstro parecer grande demais, nós somos sozinhos, não, né? Deus tem providenciado essas amizades para isso, para que nós venhamos nos fortalecer. Então, podemos fazer alianças, né, para realmente combatermos essa distorção, esse desvio do puro evangelho. Vamos fazer. Lutar por proteção real no Brasil, para que as pessoas conheçam o fato que é a fé reformada. Até mesmo porque acaba sendo uma vergonha, tá? Uma vergonha. Chega outubro, aí um monte de igrejas vão fazer eventos para a reforma protestante. Mas vão comemorar o quê? Os caras estão negando o que os reformadores ensinaram, cuspindo nos solos da reforma, né? Negando assim, de maneira muito larga, e querem ficar fazendo isso em paz, sem que ninguém reaja. De jeito nenhum. Eu fico pensando assim, o membro vai para a igreja domingo, lá numa igreja presbiteriana lá, que o pastor dele é até confessional, mas é passapanista. Que tem alguns que são confessional, mas ao mesmo tempo ele é passapanista, né? Aí o cara chega lá e prega sobre expiação limitada, sobre perseverança dos santos, chamada eficaz, etc., com aquela contundência, com aquele amor e tal. Daí chega um membro lá da igreja, depois no final, pastor, isso aí que o senhor pregou é importante? Sim! É muito importante. A gente não prega coisa que não é importante. Mas e o pessoal aí que não acredita nisso e diz que tudo isso é mentira? Ah, não, eles também estão com a gente. Que moral tem um cara desse? Fala, Não que tem moral moral? nenhuma. Por isso, que eles não pregam mais. Pois é. Tem uma pergunta da irmã Jaqueline de novo aqui, né? Ela falou bem assim, pastores, vocês acham que isso começa nos seminários? Sou da PIB e é preocupante a quantidade de pastores que estão no ecumenismo, né? Os poucos pastores fiéis são chamados de sectários. Então, o pastor pode responder, eu vou falar também aqui logo. A maioria dos seminários, sim, tá, a maioria dos seminários, eles não entram, eles ensinam, mas não entram mais nesses assuntos fundamentais, porque muitos dos seminários, eles dependem de aluno, daí no seminário lá mesmo reformado, tem neopentecostal, tem liberal, tem pastora, daí, se começar a confrontar, perde aluno e deve pagar as contas como? Daí, então, os professores são proibidos de entrar nesses assuntos, até dentro de seminários reformados. Daí eles falam assim, eu acredito assim, mas também não tem problema se você não acredita. Daí, esse pessoal eles vão para as igrejas.
Exatamente. Já aprendem a ter esse pensamento assim, dividido, né, muitas vezes, dentro do próprio seminário. A Ecumênico. pessoa vai esperar exatamente, ecumênico, vai esperar o quê nas igrejas? Quando chegar nos púlpitos, é muito óbvio que eles não vão Então eu confrontar pergunto, e como heresia, vão inventar outro nome, é, vão diluir, né? daí eu pergunto assim, como que você vai dar credibilidade para o seu pastor se ele prega uma coisa, se ele diz acreditar uma coisa, e ao mesmo tempo ele afirma que quem acredita no contrário também está tudo bem. Então, a verdade fica onde numa situação como essa, né? Eu tenho repetido que, olha, tudo bem, eu não diria nada se a verdade não fosse absoluta, né? Se não fosse real, eu não teria razão nenhuma, nem o senhor teria razão nenhuma para ficar debatendo, para ficar assim, na cabeça deles, né, enchendo o saco, perdoa a expressão. Mas a verdade é absoluta. O evangelho foi ensinado por Cristo e é aquilo. Se você se desvia do que Cristo ensinou, não é no evangelho que você crê. Como é que eu posso ler a escritura, pensando em Gálatas capítulo 1, e ler Paulo dizendo que se alguém pregar outro evangelho além desse, seja anátema, e eu agora, como cristão que creu no evangelho, vou dizer que está tudo bem, não é mais anátema, não? Como assim? Não, viu? Esses dias eu estava discutindo aí com um desses pastores aí, bem passapanista, eu peguei e fiz uma analogia entre a discussão de Pelágio com Agostinho, a discussão de Lutero com Erasmo e a discussão dos calvinistas com os arminianos. Eu fiz uma relação com Paulo com Gálatas. Ele pegou e falou que Gálatas não tem nada a ver com isso, com esse assunto. Eu falei, como que não? Se o que Paulo estava combatendo não era um acréscimo ao evangelho. É lógico que os acréscimos são diferentes. Então, em Gálatas eram os judaizantes, com Pelágio era a questão do livre-arbítrio, depois repetida por Erasmo livre-arbítrio, com Armínio livre-arbítrio. Então, acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. E Paulo fala assim: se alguém pregar um outro evangelho, é anátema. A heresia tem o mesmo fundamento aí, tem o mesmo princípio. É acréscimo, ou seja, é literalmente tornar Cristo insuficiente para a salvação. Eu preciso de Cristo mais alguma coisa, independente se é Cristo mais circuncisão, Cristo mais guarda do sábado, Cristo mais a dieta judaica, independente se é Cristo mais o meu livre-arbítrio, Cristo mais as minhas obras, é a mesma coisa, é a mesma essência. E os caras fingem que não, né? Vergonhoso. Então, se a tua salvação dependeu da sua decisão, e se a sua salvação depende da sua perseverança, e a perseverança é sua, isso é obra, você está acrescentando alguma coisa à obra de Cristo, e, portanto, você está pregando um evangelho anátema. Nisso, pastor Walter, eu, pessoalmente, eu sempre sou assim, ó, eu sempre sou um cara favorável ao herege declarado. Eu prefiro o herege declarado do que aquele que é sutil na sua heresia, aquele que mistura, né, a sua heresia. Então, nesse quesito, eu entendo que os arminianos clássicos de verdade, no sentido de os alunos de Armínio, os remonstrantes, eles foram mais coerentes do que Armínio e mais coerentes do que os arminianos de hoje, tá? Por quê? Porque eles não tinham papas nas línguas, eles falavam realmente o que pensavam. Então você vai ler os cânones, a remonstrância, basicamente, e você vai ver, assim, eles negando diretamente a obra perfeita de Cristo. Porque Armínio, né? Porque Armínio enrola, hein? Armínio enrolava, hein? Com certeza. Né? Armínio, nesse sentido, era um passa-pano também, em relação às suas próprias convicções, né? Era bem político. Já os demonstrantes, não, eles foram muito mais coerentes, né? Armínio mantinha depravação total, ao mesmo tempo que eleição condicional. Qual a lógica disso aí? Né? Um absurdo, mas os demonstrantes, não, eles negaram a depravação total e, assim, foram coerentes nesse sentido no seu erro. Ou seja, eles são de uma heresia mais honesta, digamos assim. Enquanto esses outros aí gostam de ficar misturando, e para mim esse é o perigo. É quando você mistura a verdade com mentira, é a estratégia do diabo, direta, assim, sabe? Direta. O que é tão perigoso, né? Então eu fico com muito receio com relação a isso. Quando a pessoa vem com esse negócio de, olha, veja bem, eles pensam diferente, mas são irmãos. Eu já falei isso algumas vezes no canal, né? Já me perguntaram, e aí, pastor, arminiano é salvo? Então eu falei, olha, vamos lá, irmão. Primeiro de tudo, quando nós falamos disso aí, estamos julgando credos, não é? Ou seja, a denominação X, Y
têm um credo. E, portanto, podemos dizer por aquilo que eles creem, se aquilo é heresia ou não. Agora, indivíduos, eu não estou julgando. Eu não conheço. Agora, se eu conhecer e a pessoa confessar a mim aquilo que eu sei que é outro evangelho, não é um crente, não é meu irmão em Cristo, eu vou evangelizá-lo. Porque eu não vou julgar assim de cara, porque eu não conheço a pessoa. Eu sei que a pessoa pode, por exemplo, o inverso é verdadeiro também, tá? Pode estar numa denominação arminiana e crer de verdade no evangelho, mas não aprendeu a formular corretamente a doutrina porque não tem ensino fiel. Isso é possível. A gente sabe disso aí. Por mais que o pastor fale um monte de abobrinha lá, a pessoa só confia em Cristo. Isso é possível. Assim como é possível também uma igreja reformada, alguém ter decorado a doutrina reformada, mas não crer de verdade. Então isso aí é verdadeiro. Mas se o problema é a ignorância, e você explica e você ensina, e o indivíduo conscientemente rejeita a verdade, como é que pode ser um crente? Qual a lógica disso aí? E os caras preferem manter essa coerência para poder manter o ecumenismo, para ficar bem na fita. Então, é triste, né, esse nível de incoerência. Então, para que se chamar de protestante? Para que se chamar de reformado? Então, enquanto eles existirem, meu irmão, falando essas lorotas, vamos continuar também trabalhando aqui. O não conhece o Marcos Batista, né? Lá do canal Resistência Apologética, né? Sim, é um trabalho excepcional também, irmão. Vê só. Ele vive falando assim: cadê a obra dos reformados calvinistas do Brasil defendendo as doutrinas da reforma? Não tem também, né? Não tem livro. Então, segura aí. Ó. Eu já tenho criticado há algum tempo, não só com relação ao trabalho apologético, para o pessoal ter uma ideia, o único, digamos assim, pastor, missionário, reformado, e que não é brasileiro, né? No caso, é um estrangeiro que é o pastor Abramo, é só ele, e eu estou sendo como um tipo de escudeiro nesse sentido, né? É só ele que tem feito esse trabalho de apologética Dort, para poder explicar tanto a história como também a doutrina. Por isso aqueles livros lá. E daí sofre uma espécie de boicote, né? Exatamente isso aí, pastor. Vê se alguma grande editora se interessa em lançar os livros dele. De jeito nenhum. Os caras não querem de jeito nenhum. E aí eu tenho cobrado, por exemplo, Então, e outra coisa, chamam ele para dar seminário? Só trabalha mais internamente no seminário das igrejas reformadas, mas fora. Chamam. Então, por conta disso. Então, olha a situação, né? Nem mesmo tem isso. Acho que falta material apologético, né? E também não tem nem material em relação à história. Essa semana eu estou preocupado porque tem muita gente que fala muita bobagem e as igrejas reformadas são pouco conhecidas, né? Então, veja, eu posso até dizer para o pastor que vocês, que são batistas, não é, que estão erguendo esse nome de batistas reformados, vocês têm um potencial de crescimento maior, vou dizer assim, maior, por conta de vocês serem mais ativos. O senhor, no caso, está sendo muito ativo nesse sentido. Mas as igrejas reformadas, por exemplo, elas são muito mais reservadas, digamos assim, tá? Muito mais tímidas com relação a essa questão do contato lá fora. E isso tem muito a perder, porque, por exemplo, às vezes, as falas até de presbiterianos e de outros a respeito da tradição reformada, que nós fazemos parte, mas que é citado como se nós não existíssemos, né? Então, algumas vezes eu já falei, gente, as igrejas reformadas existem, entende a situação? E muitas pessoas estão conhecendo as igrejas reformadas por meio do meu trabalho, e pelo trabalho do senhor também, né? Então, veja, eu não sou das IRBs, tá? Eu estou, digamos assim, na porta, né? Então, eu estou cooperando, estou junto com os irmãos, mas eu não sou da confederação ainda. Mas, veja, muitos têm conhecido por meio do trabalho nosso, que não estamos lá diretamente, que somos mais independentes ainda nesse sentido. Então falta realmente mais entusiasmo, mais coragem também. Só que veja. E vamos lembrar do livro do Jailson, né? Sim, também. Pois é. Exatamente. Pronto, passou Abrão e passou Jailson. Cadê o resto? Né? Fez um trabalho também apologético, fez um livro que cataloga basicamente o que existia argumento histórico para refutar o arminianismo, ele catalogou tudo ali. Então ali é um livro de pesquisa. Você tá ali para poder realmente ver diretamente citações, né, condenando a lógica arminiana, não é, durante toda a história. É uma coisa muito Arminianismo Proscrito é o nome do livro. Isso, né? Então veja, são trabalhos necessários, mas eu vou dizer mais. Então são duas obras
né? No caso do pastor Abrão tem 3, né, porque são história e também teologia, mas ainda são os trabalhos poucos, pensando na necessidade, na grande demanda que há no Brasil, né? E aqueles que têm condições de fazer isso, não fazem. E as editoras que poderiam fazer com que o Brasil inteiro tivesse conhecimento dessas verdades, omitem, negam, rejeitam, o que é lamentável. Né? Não, e fazem chacota aí. Exatamente. Né? É uma coisa tão triste, pastor, tão triste que, apesar disso, né, nós somos motivados realmente a continuar batalhando, porque não dá para baixar a guarda de jeito nenhum. Não dá. Inclusive, eu incentivo, tá? Se tem pastores aqui, se tem irmãos aqui, se não tiverem esses materiais, adquiram. E mais, não tenham medo, preguem, não é? E nos púlpitos falem, deem nome, não é? Aos bois, não fiquem com medo, não. O pessoal quer que a pessoa fique inibido, calado, de jeito nenhum. Está pregando, está expondo um texto bíblico. Se você tem paralelos para ensinar o povo, eu acho isso muito importante. Tem gente que acha ruim, sabe, pastor? Tipo assim, está pregando, está expondo a palavra de Deus, mas de vez em quando cita, e o catolicismo romano, e o arminianismo, etc. Por que eu faço isso? E eu acho que é saudável e necessário fazer isso aí. Porque as pessoas têm que saber que isso está no nosso contexto. Se eu não Por que disser... Lutero e Spurgeon podia fazer e a gente não pode? Não é? Pois é, né? Pois é. Tem que fazer mesmo, tem que denunciar mesmo. Pastor, sabe o que eu ouço de vez em quando? Assim, você pensa que você é o novo Lutero? Você pensa que você é o novo fulano de tal? Eu não penso nada, Mas só eles que podem fazer? Ninguém mais faz agora? Você pensa que você é o novo Lutero? O que você pensa? Não penso nada, estou fazendo minha parte só. Pois é, né? O pastor Jailson citou aqui até, essa questão eu acho que o pastor Bato nunca entrou não, né? Mas até o pastor Jailson, né? Essa questão de crítica textual, por exemplo, né? Já pensando em termos de texto mesmo, isso também é um problema muito grande, tá? Quem defende um texto tradicional, usado pelos reformadores, né? Mais uma vez, são pessoas que eles já veem como alienadas, né? Como a academia abandonou, tá? Esse é o fato, a academia abandonou. Então, quem está mantendo isso aí, por questão de coerência, né, é visto como louco, né? Eu, por exemplo, mantenho... O pessoal chega na nossa congregação e eu, geralmente, eu uso o ACF, né? Almeida Corrigida de Fiel lá. Tem uma razão para isso. A razão é que o texto que está por detrás foi utilizado pelos reformadores. E, inclusive, as nossas confissões de fé têm, não é, citações desses textos e até explicações dos textos, que hoje são textos rejeitados pelo que se diz, não é, do texto crítico. Então, beleza. Eu respeito irmãos que estão querendo seguir por essa linha, que dependem, infelizmente estão dependendo da paleografia, daquilo que as ciências humanas estão dizendo, e não confio mais que Deus sempre usou a sua guerra para preservar o texto. Então, eu prefiro manter essa postura, porque eu acho uma coisa contraditória que eu tenha um texto confessional que teve como base esse texto tradicional da Reforma Protestante e hoje eu não use mais. Né? Então, se não é canônico, por que está nas nossas confissões? Citados como se fossem. Né? Então, eu realmente vou por esse caminho. Mas até isso também, pastor Jair, até isso é um problema. Tá? Então, os ataques são múltiplos. Sem contar as tendências novas. Né? Porque a questão todinha que nós nos preocupamos aqui é porque o arminianismo continua vivo e ele não é fortalecido apenas pelos arminianos, né? Mas especialmente por aqueles que os arminianos também admiram, que são esses sabor reformados, né? Esses sabor reformados aí. O arminianismo teria crescido tanto se não fosse com a complacência dos reformados? De jeito nenhum. A gente fala assim, arminianismo crescido no sentido de arminianismo consciente, né? Antes o pessoal não tinha noção, de maneira consciente. Por que a igreja batista ela era particular e hoje ela é geral? Omissão do pessoal que um dia falou tanto faz. Exatamente. Exatamente. Então, já por aí vemos as consequências, né? Do tanto faz. Do deixar para lá, do não importa. Que não é tão importante assim. Tem coisas mais importantes. Como, por exemplo, se a mulher pode pegar ou não. É cada absurdo que a pessoa fica assim, rapaz. Porque, vê só, se não tivesse essa invasão
do arminianismo e do liberalismo e se jogar o solo escritura fora, esse assunto nem seria discutido, Exatamente. né? Porque para você discutir se mulher pode pregar ou não, você precisa negar o solo escritura. Exatamente. É, não tem por que nem explicar mais, é isso mesmo. Simples assim. A escritura ensina, ordena, não. Então, tchau, acabou. Simples assim. Mas este é o nosso mundo. Infelizmente, a nossa luta é essa, tá? Então, esses trabalhos, né, eu, na minha pegada aqui do canal de ensinar, né, ponto a ponto, que é fé reformada, o pastor também participando de debates, né, e ele tem essa postura realmente de ser um debatedor e até de denúncia, né? Também o canal Resistência Apologética, ou o trabalho do pastor Jailson, que foi escrever o livro, está escrevendo outro livro também. Todos esses trabalhos, né, unidos estão somando para que mais pessoas conheçam a reformar de verdade. Eu fico grato a Deus, pastor, porque, por exemplo, eu sei que o trabalho nosso, nós somos poucos, né? Mas crentes genuínos e que não são covardes ou estão cansados da covardia estão despertando. Porque desde quando eu comecei o canal, vai fazer 5 anos, muitas pessoas conheceram Fé Reformada fazendo parte de IPBs e de outras igrejas independentes que se chamam de reformadas por meio do trabalho do canal aqui. Que eles não tinham noção. Sabe o que é noção assim? Noção. E quando ouviram, ficaram, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu sou dessa igreja, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. É um absurdo, né? Nunca ouvi falar sobre isso. E começando a procurar igrejas fiéis, né? É Então, mas, absurdo. vê só, antes a gente era um grupo irrelevante. Isso. Agora, irrelevante a gente não é. A gente continua pequeno, mas irrelevante a gente não é. Exatamente. Um pequeno fazendo barulho aqui só. E não vai parar, não. Enquanto pudermos realizar eventos assim, né? E eu, como eu falei pro pastor, tá? Vocês têm um potencial de crescimento muito grande. Inclusive, eu vou dizer assim, olha, para conhecer até a tradição reformada, porque foi, eu vou dizer assim, o que aconteceu na conferência que vocês realizaram aí, tá? Isso não somente levou conhecimento sobre o que nós temos em comum, que é a essência do evangelho, mas também ali pessoas conheceram um pouco mais sobre a tradição reformada que é tão escondida. Então, assim, vocês têm um potencial muito grande de crescimento. Eu oro a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês, para que cresça mais, para que também vocês, nesse sentido, nos puxem. Eu sei que é uma vergonha, tá? Eu falo isso com vergonha, porque para mim, por uma questão de lógica, até de tempo, de história, de existência como tradição, nós deveríamos ser o exemplo, né? E puxar todos vocês, mas não. Deus tem levantado vocês para isso mesmo, para nos fazer ficar constrangidos e sermos mais ativos em relação a isso aí, tá? Então, continuem com o seu trabalho e eu espero em Deus que os irmãos que estão aí também, eles cresçam dessa mesma forma, eles mantenham o veneno nos lábios também, não é? Eles peguem esse exemplo e continuem pregando, insistindo e anunciando e também querendo mais eventos assim, tá? Foi muito positivo, por exemplo, quando eu fui lá para o Ceará com o pastor Abramo, os irmãos que não assistiram ainda as conferências que teve na Igreja Batista Reformada e também a do Ceará, que foi do ano passado, procurem assistir, tá? Houveram, é claro, um contato de temas, obviamente, mas eu sempre procuro trazer algo diferente nas palestras, né? Então, o que eu palestrei na Igreja do Pastor Walter, eu não, né? Eu não palestrei exatamente igual lá na Igreja Presbiteriana do Ceará. Tem informações lá um pouco diferentes, né? Inclusive lá eu realmente fiz questão de mostrar, pastor, de desmascarar, na verdade, aquilo que esses líderes, esses medalhões estão falando, né? As suas mentiras, que é isso aqui, ó. Dort é algo isolado, fazendo coro com os armenianos nesse sentido. E por isso que na palestra lá eu quis mostrar, na segunda palestra, primeiro eu fiz uma palestra mais apologética, mas depois eu mostrei como que o sino de Dort não foi algo de holandês, como que o sínodo reuniu a nata reformada da época. Você não estava tendo ali um sínodozinho local fechado, não. Não é? Inclusive, alguns não puderam ir porque, de fato, foram impedidos pelos seus ex. Pessoas morreram ali. Não é? Era um A França, contexto. os franceses não foi impedido de? Exatamente. Só que por isso que exatamente, o rei da França impediu os franceses de irem. Só que um ano depois, né, 1619, os franceses, liderados por Francis Turretin, né, o Turretin, eles fizeram concílios, né, fizeram um concílio, e eles, nesse sentido, escreveram apoiando
o que Dort decidiu e adotando também os cânones em seus documentos, né? Ou seja, validando. Sem contar que você pensa então nos franceses, os reformados da Alemanha, de vários cantões ali na Europa e também os reformados insulares. Você pode pensar, mas naquele tempo ali não tinha um crescimento, não tinha uma expressão de Igreja Batista ainda. Você tinha anglicanos e você tinha outros que já eram chamados de puritanos na época, que estavam ali também, teólogos do contexto da Inglaterra, da Escócia, estavam ali, né, representando tudo que era reformado da época, né? Sim. Eu tenho uma dúvida. Sim, mesmo. Eu nunca li nada a respeito. Como é que foi o processo de deixa isso para lá, né? Quando é que começou esse movimento de trazer de volta aqueles pregadores que foram expulsos, que depois, sorrateiramente, o arminianismo voltou a tomar conta de tudo e o Camelo expulsou o dono da barraca para fora e o Camelo ficou tomando conta da... Tem já algum documento, algum estudo sobre isso, de como que os arminianos, usando a tática do Camelo, tomaram conta, não juridicamente, não oficialmente, mas de fato? Tem alguma coisa a esse respeito? Não, né? Assim, não tem. Entende? Eu estava lendo algumas coisas sobre Wesley, por exemplo. Na época de Wesley, os púlpitos já eram todos arminianos. Sim, sim. Então, embora a confissão de fé fosse reformada na Inglaterra, os púlpitos já eram todos arminianos. Agora, o pessoal fica falando lá de Chesterton, que Chesterton abandonou o protestantismo para virar católico romano. Agora, que tipo de protestante que era Chesterton? Chesterton era protestante só porque ele fazia parte da igreja da Inglaterra? Ou ele só fazia parte da igreja da Inglaterra e, na realidade, ele era um arminiano e, na hora que ele saiu da igreja da Inglaterra e foi para a igreja romana, ele só não mudou de roupa, que o coração já era um... É isso mesmo. Isso ninguém fala, né? Ninguém fala. Se alguém quiser uma explicação agora, do porquê... Tem essa onda aí? Protestante virou católico. Tem essa onda aí, não tá? Essa onda agora aí? Protestante virou católico? Protestante virou católico? Na hora que a gente vai ver, era tudo arminiano. Exatamente. É só isso. Então, se a pessoa quer ver, por exemplo, pastor, entender o porquê, né? Mas por quê? Por que que, apesar de vocês terem feito um sínodo naquela época, mantendo os princípios da reforma protestante, depois o arminianismo venceu? Sim, nós temos que admitir que, em termos de quantidade, obviamente, o arminianismo cresceu, se espalhou muito mais. A pergunta é por que isso aconteceu? E existe um porquê. Porque você não precisa ser cristão, genuíno, crente. Pergunta para o pastor Abrão se ele tem algum conhecimento maior disso daí. É uma coisa interessante para a gente saber. Sim, sim, é verdade. Eu vou perguntar, viu? Eu vou perguntar porque, obviamente, material tem, né? A gente só não tem nada nessa língua. E é bom ter esse declínio, né? Porque nós sabemos que, de fato, houve um declínio, os arminianos voltaram depois. E como eu estou dizendo agora, por que é mais fácil o arminianismo pegar? Por que é mais fácil o arminianismo pegar? Para mim, a mesma explicação é o porquê também teologia da prosperidade pega tão fácil. Entende? Porque é algo carnal, não é algo espiritual, não é algo que vem da obra do Espírito Santo. Não, é algo que o incrédulo pode pensar daquele jeito. Você precisa de ter fé para ter livre-arbítrio? Não. Entende a situação? Para confiar que o homem... Porque parece que nos Estados Unidos... Parece que nos Estados Unidos, o declínio lá do movimento reformado, calvinista, que veio com os puritanos, teve a ver com a acomodação dos calvinistas, se tornando hipercalvinistas, parando de pregar, se tornando muito permissivos. E daí vai surgir pregadores como Charles Finney, por exemplo, né, pregando um evangelho, digamos assim, legalista, e aquilo encontra amparo, né? E que não foi muito diferente de Wesley, né? Que começou a pregar um evangelho legalista
e aquilo encontrou um solo fértil, né, para prosperar. Um dos Tá bom. cereais mais amados pelo sabor reformado aí. Mais amado. Bem, nós vamos Eu partir agradeço já. aí a oportunidade, viu, pastor? Certo, certo. Foi muito bom e quando quiser fazer de novo, eu estou à disposição. Filha, vou marcar sim, com certeza. Inclusive, depois que eu dar uma olhadinha nos comentários, né? Daqui para o final de semana, eu vou dar uma olhadinha. E tendo perguntas mais contundentes, alguma coisa necessária assim, eu vou, com certeza, chamar o senhor mais uma vez, tá? Nem que seja para lermos os comentários Será juntos uma, aqui. será uma alegria para mim, sempre uma alegria. Viu? Eu quero aproveitar para encerrar aqui, meus irmãos, já agradecendo também a participação de vocês, né? Foi bem movimentada a live, eu fico muito feliz por isso. Continuem, né, apoiando aqui. Eu estou tentando fazer pelo menos toda segunda-feira lives aqui no canal, certo? E continuem ajudando. Eu aproveito para deixar também avisado aos irmãos que na descrição dessa live tem alguns links para vocês poderem adquirir, por exemplo, alguns materiais que são muito importantes, tá, para o crescimento de vocês. Um deles é um lançamento recente, obviamente independente, o que me deixa triste mais uma vez, né? Que é o comentário, não é, do próprio Zacarias Ucinos do Cassino Heidelberg, né? Em língua portuguesa. São 2 tomos, né? O irmão resolveu realmente investir nessa obra sem um apoio de uma editora grande e reformada. É claro, né? Não é interessante para algumas pessoas. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu já esperava isso há muito tempo, tá? Porque se tem um problema que nós temos aqui no Brasil, é acesso a material reformado, porque as editoras não traduzem. Traduz aquilo que é mais mamão com açúcar, mas não material denso. Não tem muito material. Por exemplo, eu queria muito ter acesso a mais materiais de Calvino, mas também de outros teólogos daquela época, como, por exemplo, materiais escritos por Guy Debray, né, por Gaspar Olevianos e outros teólogos de peso e que estão escritos em francês, né, em outras línguas aí em latim, e a gente não tem acesso. E a gente depende muito dessas editoras e elas não fazem esse trabalho, porque só pensam em mercado, né, vender para arminiano. Infelizmente é isso, vender para arminiano. Arminiano é o grande público aí. Né? Então, por conta disso, não tem acesso. Mas o irmão fez esse trabalho aqui e que eu achei maravilhoso. Então, na descrição, tem uma lista de livros, não é? Que vocês podem adquirir com o tempo, para vocês irem aprendendo também. Então, invistam em conhecimento, né? Em literatura reformada, para que vocês cresçam e não fiquem mais, não é? Nas garras desses indivíduos que vendem a fé, né? Que negociam a fé. Vamos nos manter firmes, porque, como o pastor Walter já disse, somos pequenos, mas nós já saímos da irrelevância já há um tempo. Então vamos continuar fazendo barulho, não é? Pregando de verdade e confrontando o que está errado, ainda que se incomode com isso. Então, muito obrigado, meus irmãos. Pastor Walter, muito obrigado, meu irmão, viu? Deus te abençoe. Um abraço, pastor. Vamos ver se a gente programa uma outra conferência aqui em São Paulo. Maravilha, vai ser um prazer. E também um abraço para todos os irmãos aí que acompanharam aí a nossa live e aqueles que vão assistir depois, né? Tá certo, eu. Deus abençoe, viu? Eu vou encerrar aqui, meus Deus irmãos. abençoe. Muito obrigado aí.